Nós vamos então para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 2, Lei de Adoração, item número 6, Sacrifícios. Nós concluímos isso a partir da questão 669. No nosso encontro anterior, nós fizemos o estudo do tema politeísmo, conseguimos trazer algumas reflexões, sobre a crença nos múltiplos deuses e também a crença nas múltiplas interpretações sobre o mesmo Deus, que é o que acontece aqui no nosso mundo ocidental na atualidade. E foi bastante proveitoso, Conseguimos ver ali os diversos níveis de crenças, o porquê dessas crenças, E agora nós vamos então para o tema sacrifícios, que é o último tema aqui desse nosso encontro de hoje, aqui desse nosso capítulo. Foi bem legal, então aqui para nós, deixa eu só fechar aqui umas janelas que estão me atrapalhando. Rapidamente, só um instantinho. A gente vem aqui para o nosso estudo, mas vocês não conhecem os bastidores aqui dos preparos, que é tanta janela que fica aberta para colocar tudo em ordem para nós. Mas vamos lá. Nós vamos falar sobre sacrifício então. Bom dia, Arnaldo. Fazendo aqui uma pequena viagem sobre essa experiência da humanidade na relação com Deus. Nós vamos começar então por aquilo que é o mais clássico, que são os textos bíblicos. Nós vamos fazer aqui a leitura de um dos capítulos do livro de Levítico. Ele é o 3º livro do Antigo Testamento, e ele tem referência ao povo levita, que foi ali dos primeiros sacerdotes judaicos. E ele é um livro, na verdade, de instrução para práticas, para rituais, para oferendas no tabernáculo, que naquela viagem, no Êxodo, quando então Moisés conduziu o povo hebreu para a terra prometida, lá no Oriente Médio. Então, durante esse percurso, nós conhecemos aquelas histórias do bezerro de ouro, dos 10 mandamentos e tudo mais. Então, havia necessidade também de trazer para aquele povo não apenas a ideia monoteísta, mas também a relação com aquele povo, com a relação daquele povo com Deus, de forma que trouxesse para eles, para aquele povo, para algum tipo de sensibilização. Então, nós recebemos aqui a instrução. Nesse livro nós veremos então que os sacrifícios começam de fato a serem ordenados e organizados também a partir desse período. Talvez o sacrifício mais antigo que nós conheçamos, talvez não, o sacrifício mais antigo que nós conhecemos no Antigo Testamento foi exatamente naquela passagem de Adão e Eva com Caim e Abel. Embora seja ali uma passagem uma passagem folclórica, uma passagem muito mais mitológica, que trazendo para nós um simbolismo, ali então que começou. Mas o detalhe é que nós temos ali aquele sacrifício de frutas, de legumes, de alimentos vegetais e o sacrifício dos animais, quando Deus então preferiu o sacrifício de Abel, que era dos vegetais, em detrimento do sacrifício de Caim, que era o sacrifício animal. E aí então aconteceu aquele crime, aquela história toda que a gente conhece dessa mitologia. Mas aqui para nós no livro de Levítico, em especial no capítulo número 4, nós vamos ter uma ideia de que forma que essa prática começou a ser organizada junto àquele povo. E a importância, o significado dele também. Porque quando nós pensamos em sacrifício, nós pensamos no sacrifício puramente no aspecto destrutivo, no aspecto da morte, mas existe um simbolismo espiritual que, por mais primitivo que ele seja, ele tem um significado na relação do homem com Deus. Então, nesse capítulo 4 diz assim para nós veremos aqui várias passagens
e várias orientações também a respeito dessa prática. Falou mais o Senhor a Moisés, isso enquanto Moisés se encontrava lá no monte, não apenas recebendo os 10 mandamentos, mas recebendo também muitas instruções que deveriam ser passadas para o povo israelita. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra alguns deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. E então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda para a consagração, para a tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as portas do altar do incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a frescura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. E os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o rebento sobre o fígado, com os rins tirá-los-á, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, e toda a sua carne, com a sua cabeça e suas pernas e as suas entranhas, e o seu esterco, enfim, o novilho todo, levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza, se queimará. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar. E fará a este novilho, como fez ao novilho da expiação, assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e ele será perdoado o pecado. E lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra alguns dos mandamentos do Senhor de seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará para a sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará o sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto.
Também queimará sobre o altar toda a gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará para a sua oferta uma cabra sem defeito pelo seu pecado que cometeu, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará. E porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Né? Bom dia, Regina, bom dia, Eugênia. Então esse texto, Levítico, capítulo 4, né, vocês podem depois ler com mais calma, né, todo o livro de Levítico, que a gente vai ver muitas orientações sobre essa relação do homem com Deus, né, orientação principalmente direcionada aos sacerdotes, que vai transmitir esse conhecimento ao povo. Quando nós falamos em holocausto, né, nós lembramos que é queimar aquele sacrifício. E a ideia que se tinha do passado de queimar significava que ao colocar aquela oferenda, aquele animal, e queimando, aquela fumaça que subiria em direção ao céu seria então essa essência do sacrifício que iria então até Deus, segundo o entendimento da época, né? Então o que nós vemos aqui era, lembrando que naquela época, porque tudo que nós estudamos em termos de fases que a humanidade vai evoluindo, é importante nós levarmos o nosso pensamento para aquele período e contextualizar aquela prática. Para nós hoje, olhando esse tipo de prática, a gente vai achar que era algo muito primitivo, algo muito cruel, mas quando nós voltamos para aquele período e encontramos um povo bastante ignorante, um povo bastante primitivo, preso ainda nos mais básicos instintos da época do ser humano, esse tipo de prática, com todo esse ritual, com todo esse impacto emocional que provoca, faria com que eles então mudassem a sua visão. Porque nesse caso, né, os pecadores, contra aquelas leis de Deus, aqueles 10 mandamentos que foram então apresentados na época, todo aquele que cometesse então um pecado contra essas leis poderia então se redimir através dessa prática, que é algo realmente que impacta. Então, gravando na nossa memória de uma forma subliminar a representação daquele sacrifício, ia fazendo com que o povo então se educasse. Porque era aquele ritual que tinha um simbolismo grave do pecado da relação com Deus. Então o homem começaria então a mudar a sua educação, mudar a sua postura. Então é importantíssimo, tudo que nós estudamos, voltarmos para aquele período para termos esse entendimento. André colocou, se levarmos em consideração a época em que foi escrito, as instruções estão claramente especificadas para se livrar do pecado. Será que alguém ainda faz esse tipo de ritual? A gente vai estudar um pouquinho daqui a pouco sobre a evolução dessa prática, né? Então, nesse caso, nós vimos aqui do povo hebreu. Vamos então aqui avançar um pouquinho agora, expandindo um pouco mais a nossa visão. Nós temos aqui no site megacurioso.com.br um artigo intitulado, ele foi publicado ano passado, em agosto de 2018,
ou atualizado, né, em agosto de 2018, 8 descobertas sobre o sacrifício humano. Vamos então a ele. Os sacrifícios humanos foram um aspecto terrível da história da humanidade. Enquanto a maioria dos arqueólogos concorda que as práticas dos sacrifícios provavelmente não eram tão difundidas conforme relatadas, infelizmente elas ocorreram em várias partes do mundo e ainda ocorrem. Concentrando-se em achados arqueológicos e alguns fatos tristes da atualidade, confira abaixo 8 descobertas históricas sobre o sacrifício humano. Então, muito mais antigo aqui, mulheres no período neolítico, né, aquela época da Idade da Pedra, né, da nova Idade da Pedra. Mulheres na China no período neolítico. Isso aqui aconteceu, então, na cidade chinesa de Shimao, fundada há cerca de 4.300 anos e que só foi habitada por 300 anos. Os arqueólogos fizeram uma descoberta macabra de mais de 80 crânios nas ruínas datadas da época neolítica. Então, bem antigo, né? Lembrando que Moisés, quando trouxe para nós esse texto de Levíticos, datava ali mais ou menos de 1300 a.C. Aqui nós falamos então de 4.300 anos, então podemos colocar ali por volta de 2.300 anos antes de Cristo, né? Isso lá na China. Então, completamente diferente daquela tradição, daquela cultura que havia no Oriente Médio e que depois então acabou sendo repassada, né, para o mundo ocidental a partir das tradições acompanhadas nos textos bíblicos. Os crânios, diz aqui então, desse povo da China, eram todos de mulheres e as análises mais aprofundadas mostraram evidências de mortes violentas envolvendo objetos pontiagudos e fogo. Os pesquisadores acreditam que elas provavelmente pertenciam a grupo de inimigos e foram sacrificados como parte de cerimônias para marcar a fundação da cidade. Escravos vikings. Escravos dos vikings. Quando os vikings invadiram a Europa por volta do final do século VIII até o XI, eles literalmente tocavam o terror, sequestrando pessoas de aldeias saqueadas para torná-las escravas na Escandinávia, né? Lembrando aí que os povos vikings é aquele povo que vivia ali na Escandinávia, então Suécia, Dinamarca, a Islândia também ali, né? Nós temos ali a Noruega, então aquele povo todo ali da parte de cima ali da Europa. Recentemente, pesquisadores da Universidade de Oslo descobriram que quando um viking morria, seus escravos eram sacrificados com decapitação e enterrados juntos com o seu mestre. Eles concluíram essa informação através de uma escavação arqueológica na área de Fakstad, na Noruega, que tinha muitos indícios de povoados vikings. Os túmulos tinham mais de uma ossada e os especialistas ficaram curiosos com isso. Com exames de DNA, verificaram que os restos mortais sem cabeça tinham subsistido em uma dieta visivelmente diferente das dietas das pessoas que foram enterradas com a cabeça intacta. Os pesquisadores também testaram o DNA mitocondrial dos esqueletos e constataram que os corpos provavelmente não estavam relacionados entre si, evidenciando o fato de que eram escravos enterrados com seus mestres como um presente após a morte. Templo do Peru. Antes dos Incas, o território peruano foi um lar de muitas outras civilizações, incluindo o povo conhecido como Moche, que prosperou de entre 100 e 800 depois de Cristo. Os sacerdotes e guerreiros estavam no topo da hierarquia social, tendo amplos poderes sobre as classes mais baixas. Os guerreiros levavam seus prisioneiros para os templos, onde os sacerdotes supervisionavam suas mortes. Essas práticas sacrificiais eram muito difundidas, sendo retratadas em pinturas de murais que mostravam as cenas de homens nus e amarrados sob tortura. Uma das maiores ruínas encontradas até hoje é chamada de Huacas de Moche, onde restos mortais de sacrificados
continuam a ser descobertos. Atualmente, cerca de 70 vítimas foram encontradas. Os arqueólogos acreditam que as vítimas eram de terras distantes e que seus crânios eram transformados em copos, nos quais o sangue delas era oferecido aos deuses. Crianças para os deuses. Os incas deixaram para trás o seu legado, que também envolvia o sacrifício humano. Nesse império, as crianças eram a preferência sacrificial, pois os incas acreditavam que deveriam matar seus filhos para apaziguar a ira dos deuses. A prática provavelmente surgiu por uma série de razões. O território onde viviam ostentava montanhas traiçoeiras, paisagens áridas e invernos vigorosos. Tudo isso, combinado com uma infinidade de catástrofes naturais, horrorizava os incas, que passaram a acreditar que, se sacrificassem seus filhos, os deuses parariam de castigar, entre aspas, a sua terra com esses problemas. No entanto, aparentemente, esses rituais eram feitos sem brutalidade física. Em 1999, 3 corpos de crianças incas foram encontrados nas proximidades de um vulcão na Argentina. De acordo com algumas pesquisas feitas recentemente, essas crianças foram mortas em rituais religiosos em que as obrigavam a ingerir álcool em grandes quantidades e folhas de coca, planta que dá origem à cocaína. Segundo os pesquisadores, essas substâncias eram usadas de forma que as crianças se tornassem complacentes com o sacrifício. As múmias datam de cerca de 500 anos e são incrivelmente conservadas. Você pode conferir detalhes sobre esse caso num outro artigo aqui do Mega Curioso também. Civilização do Minoãs. Os Minoãs formaram uma civilização que viveu na Creta, na costa da Grécia, na Idade do Bronze, de 3000 a 1100 a.C. Os arqueólogos acreditam que os chamados minoicos eram um povo inteligente e poderoso, com tecnologias avançadas e uma sociedade igualitária entre os sexos. Porém, até mesmo a cultura mais pacífica pode ter práticas brutais. Tanto que na colônia monóica de Knossos há evidência de sacrifícios de crianças e canibalismo, como foi relatado por pesquisadores. Pinturas retratam cerimônias religiosas, incluindo sacrifícios humanos oferecidos aos deuses em altares. Quando uma casa minoica foi escavada, os arqueólogos encontraram evidências de sacrifícios em massa de crianças que estavam enterradas. De acordo com as análises, a carne delas tinha sido arrancada, talvez devido ao canibalismo. Os celtas. Olha só, chegamos então nos celtas. Lembrando, né, que Kardec, o nome Allan Kardec, conforme os espíritos disseram a Kardec, né, lá no livro Obras Póstumas, nós estudamos sobre isso. Zéfiro era o nome do espírito que conversava com Kardec, dizia então que ele tinha sido um sacerdote celta. E que esse nome então, né, de Hippolyte Léon Denis Rivail, acabou depois sendo mudado para Allan Kardec como lembrança desse nome celta do passado. Então os celtas também tinham essa prática de sacrifício. Vamos aqui. Minoaus. Deixa eu ver aqui. Minoãs, na verdade, né? Aqui, ó. Minoãs. Vamos lá então. Os celtas. Os celtas chegaram à Grã-Bretanha em torno de 700 a.C., com algumas crenças religiosas particularmente interessantes, incluindo o sacrifício humano. Até os romanos, que não eram lá flor que se cheirasse, se espantavam com as barbaridades que o povo celta cometia. Muitos rituais eram feitos em pântanos. Uma das evidências mais famosas dessas cerimônias de sacrifício dos celtas é o corpo de um homem apelidado de Fred Fissurado, que viveu cerca de 2.500 anos. Encontrado em 1981, no vilarejo de Finkerston, na Inglaterra, Fred estava ao lado de ferramentas e armas.
ele havia sofrido um duro golpe de espada na parte de trás da cabeça, e os pesquisadores acreditam que ele tenha sido objeto de sacrifício nessa época. Agora saímos dos celtas e vamos para as pirâmides no Egito. O sacrifício humano não era uma prática incomum no Egito, sendo que o chamado sacrifício de retenção era particularmente popular. E o que significa esse termo? Um sacrifício retentor é como um assassinato ritualizado, após a morte de um governante, de modo a facilitar o caminho para a luz para as outras pessoas que o acompanhavam. Os primeiros indícios dessa prática no Egito vêm de 3.500 a 2.300 anos antes de Cristo. A prática tinha seus altos e baixos durante a primeira dinastia. Os sacrifícios, mas durante a primeira dinastia, os sacrifícios eram mais frequentes. O trauma externo não era evidente nos vestígios dos sacrificados, provavelmente para evitar perda de sangue, e ainda não está claro se as vítimas foram coagidas ou voluntárias. E por último aqui agora, Uganda. O sacrifício humano soma como algo que apenas as culturas antigas faziam há muito tempo. No entanto, infelizmente, essas ações ainda existem em algumas partes do mundo. O último item nessa lista não é um achado arqueológico, mas algo atual que acontece na Uganda. Entre 2009 e 2010, os noticiários denunciaram as histórias de assassinatos em rituais e sacrifícios de crianças provenientes de Uganda. Porém, a prática não parou e parece que até aumenta a cada dia. Mas por que esse povo tem cometido tão cruel atrocidade? Alguns pesquisadores acreditam que uma coleção de filmes da Nigéria tem incentivado as pessoas a sacrificar crianças. Os filmes retratam que famílias ficam ricas após a realização de um sacrifício humano. Outro fator pode ser a resposta a uma sensação de desastre iminente. Nesse caso, a iminência da crise é a fome que assola o país. Muitas crianças que são mortas foram sequestradas e são estranhas para os seus assassinos. Alguns ativistas têm lutado para o fim dessa prática. Então o texto original é de 2014 e foi atualizado em 2018. Então nós vimos aqui, fizemos uma viagem no tempo e também uma viagem pelo mundo, conhecendo um pouco dessa prática. E é muito interessante a gente observar que nós temos povos que não se conheciam. Povos da América, da Europa, povos do Oriente Médio, povos da Ásia, agora povos da África também, mas naquele passado eram povos que viviam em locais distantes, em épocas, talvez ali com distância de 1000 anos, mas é uma época bastante antiga, onde a comunicação era praticamente impossível naquela época a essa distância, e eles assim mesmo faziam práticas semelhantes de sacrificar seres vivos, sejam animais, sejam sacrifícios humanos, em direção aos deuses. E isso traz para nós uma ideia daquele sentimento intuitivo que o homem tem de uma força, de um poder superior. E nessa relação com esse poder superior, ele vai sacrificar aquilo que para ele é mais importante para aplacar, por exemplo, a ira desses deuses que eles elegeram. Então, do politeísmo, como nós conversamos, não é aquela ideia apenas de um Deus amoroso como nós temos hoje, que eu já falei para vocês. Nós até conversamos isso, que recentemente tivemos ali pessoas que colocaram aquela ideia de que nós somos tementes a Deus. Se uma pessoa é temente a Deus é porque ela tem medo. E a forma como ela vai diminuir esse temor varia de acordo com o seu grau de compreensão. Se hoje, no presente, nós temos pessoas que são tementes a Deus, podemos imaginar num passado, quando ali o conhecimento era muito pequeno, onde nós tínhamos ali um instinto muito primitivo, então essas práticas eram bastante comuns. Então, por mais que primitivas que fossem, quando nós voltamos a nossa visão para aquela época, analisando aquele contexto, é a forma como eles então se relacionavam com esses deuses. E eram deuses, então, da guerra, eram deuses
da fertilidade, eram deuses que supriam as necessidades mais básicas dos instintos humanos naquela época. Então, por isso, então, esse tipo de prática. Quando nós, então, avançando um pouco mais, nós temos na atualidade, né? Bom dia, Márcia. Na revista Super Interessante, atualizada em 2018, nós temos aqui os sacrifícios de animais nas religiões afro-brasileiras. De imediato, é importante a gente lembrar que essas revistas, por mais que elas pesquisem, por mais que elas tentem retratar a realidade, pelo fato de serem pessoas estranhas àquele assunto, nós vamos encontrar alguns equívocos. Assim como se nós pegarmos, por exemplo, uma mesma revista super interessante e tivermos aqui um artigo sobre médiuns espíritas, nós vamos ler o artigo e, no geral, ela é interessante, mas nós teremos ali alguns detalhes que acabam precisando de correção, como em vários outros assuntos. Se nós, por exemplo, formos convidados para escrever um texto sobre a religião judaica, a gente vai recorrer ao Facebook, ao Google, a gente vai recorrer a alguma enciclopédia para tentar coletar algum tipo de informação. Mas não significa que a gente vai trazer uma expressão fiel, a menos que a gente submeta aquele texto a um sacerdote judeu ou algum estudioso judeu que possa fazer as correções, o que não acontece muitas vezes com esses artigos. Eles fazem umas pesquisas com algumas autoridades no assunto, mas depois o corpo, a ideia toda deles, é o próprio jornalista que faz. Então, claro que esse artigo que eu vou ler para vocês, ele não expressa absoluta verdade, mas dá para a gente ter uma ideia do que é realmente uma realidade nessas práticas. Então vamos lá aqui, deixa eu ver rapidinho. Então vamos lá, os sacrifícios de animais nas religiões afro-brasileiras. O candomblé abate bichos de diferentes portes em seus rituais. A Umbanda oficialmente não aceita a prática, mas ainda assim alguns terreiros a realizam. O que justifica essa execução? Usando uma faca, o sacerdote abre a garganta do animal. Na sequência, degola o bicho, que ainda se debate. Algumas partes específicas, como o coração e os genitais, são colocadas sobre um alguidar, uma bacia de barro. Esses pedaços são oferecidos para o orixá que vai comer, entre aspas. O sangue é recolhido e utilizado para sacramentar imagens e instrumentos utilizados no terreiro. Todo o restante do corpo é aproveitado. O couro será utilizado para fazer atabaques, a carne vira churrasco, os terreiros fazem grandes almoços para os filhos de santo e os visitantes. A pergunta é, precisa mesmo? Ainda faz sentido, no século XXI, assassinar animais em nome da fé? Óbvio que faz sentido, é parte integrante dos cultos afro-brasileiros, responde o arqueólogo e antropólogo Rodrigo Pereira, pesquisador do Laboratório de História das Experiências Religiosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O sacrifício se constitui em um momento de congregação entre deuses e homens. Merece, por isso, respeito e compreensão. As religiões de matriz africana, incluindo o candomblé, mas também o Xangô pernambucano, o abate gaúcho e a santeria cubana, dão grande importância para o sacrifício de animais. Já a Umbanda, no conceito de seu fundador, Zélio Fernandino de Moraes, não mata bichos. Mas existem muitos terreiros que, influenciados por outras religiões de origem africana, oferecem galinhas ou bodes para fortalecer entidades, em especial Exus e pombagiras. A premissa básica da Umbanda é a preservação de todas as formas de vida. Jamais, em circunstância alguma, de acordo com seu fundador, faria uso de sacrifício animal. Essa é uma grande diferença entre Umbanda e Candomblé, afirma Rodrigo Queiroz, sacerdote de Umbanda e fundador da primeira plataforma de ensino à distância para seguidores da religião. O assunto é cercado de polêmica. Alguns questionamentos a seguir são os mais comuns. Por que matar animais?
Os sacrifícios visam fazer circular a energia que anima tudo no mundo, o axé, diz o pesquisador Rodrigo Pereira. Ao sacrificar um animal, não se está matando uma vida, mas sim fazendo essa energia que anima orixás e homens ser redistribuída. Ou seja, o sangue, fonte de axé, é doado aos deuses. Segunda pergunta: que bichos são mortos? São muitos, dependendo do orixá ou do guia de Umbanda que vai comer. Galinhas, patos, pombos, bodes, carneiros e até mesmo bois inteiros. Mas não se mata animal silvestre nem animal doméstico. Muitas vezes são mortos vários bichos para um mesmo ritual. O primeiro bicho obrigatoriamente é dedicado ao orixá Exu, que abre os caminhos e garante que os demais orixás recebam as oferendas. Quem mata? O Axogum, sacerdote preparado para essa função. Ele usa uma faca selecionada exclusivamente para essa atividade. Para animais maiores, ele tem a ajuda de assistentes, pois o animal segue para a cozinha para o Iabacê, que prepara tanto o alimento do orixá quanto o dos visitantes. Essa etapa é realizada com grande concentração. Em geral, os homens não podem entrar na cozinha nesse momento. Os animais sofrem? As religiões de origem afro têm todas uma norma muito clara. O animal precisa ser morto de forma rápida e que não provoque dor. O pesquisador Rodrigo Pereira afirma que não existem maus tratos aos animais que são sacrificados em cerimônias religiosas. Respeita-se cada animal dentro de um terreiro, pois deles vem a vida. Não é o que se vê nas ruas. A ONG SOS Ave e Companhia, que atua no Rio de Janeiro, já salvou mais de 2.000 animais encontrados em encruzilhadas ainda vivos, mas em estado lastimável. Tinham a barriga aberta, os olhos perfurados, as asas amputadas. A questão é, as pessoas que se comportam assim não estão seguindo as lideranças dos terreiros tradicionais e podem muito bem ser presas por maus tratos aos animais. Mas o debate sobre a legislação é um pouco mais complicado do que isso. E a última pergunta do artigo: a lei permite? Sim, por enquanto. Apesar de o município paulista de Cotia, por exemplo, ter aprovado uma lei que proíbe o sacrifício de animais em ambiente religioso, esse tipo de medida costuma ser derrubada com base no artigo 5º da Constituição, que garante a liberdade da prática religiosa. Os defensores da manutenção das práticas tradicionais alegam que, para o caso de maus-tratos, em qualquer ambiente, já existe uma legislação vigente, que prevê pena de prisão de 3 meses a 1 ano. De toda forma, em novembro de 2016, entrou na pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal um debate sobre o assunto. A discussão ainda não aconteceu, mas o STF já proibiu recentemente uma outra prática tradicional envolvendo animais, a vaquejada. E para finalizarmos, bom dia, Ana. Para finalizarmos então, lembrando que nesse artigo foi comentado que em 2016 o tema havia entrado em pauta para debate. E aqui agora um artigo mais atual do ano passado, de agosto de 2018. Relator do STF diz que sacrifício de animais em ritual religioso é constitucional. Ministro determinou que não pode haver maus tratos e que a carne tem que ser consumida. E diz aqui o artigo pequenininho. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o sacrifício de animais em rituais de qualquer religião é constitucional, mas impôs algumas restrições. Não pode haver maus tratos e a carne tem que ser consumida. Ele é o relator de uma ação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, questionando uma lei local que isentou os cultos de matriz africana de observar uma série de restrições do Código Estadual de Proteção aos Animais. Em seu voto, o ministro declarou que a norma deve valer para todas as religiões. Então, o assunto, de modo geral, traz para nós esse conteúdo, falando sobre sacrifícios animais, sacrifícios históricos, sacrifícios humanos,
envolvendo religiões antigas, envolvendo religiões atuais, envolvendo o comportamento dos religiosos e também a nossa legislação. A partir desse conteúdo todo, a gente vai agora aqui para o Livro dos Espíritos, para a gente poder entender agora a visão do outro lado dessa história. Porque por enquanto nós falamos assim, o que nós pensamos da nossa relação com Deus e de que forma que nós nos relacionamos, de que forma que nós praticamos as nossas adorações. Lembrando que esse item se encontra na lei de adoração. Então, sacrifícios, o item número 6. Kardec então pergunta aqui para nós. A prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como foi o homem levado a crer que semelhantes coisas pudessem agradar a Deus? Então a gente fica bem interessante, depois dessa viagem que a gente fez nesses textos todos, vi então agora a pergunta de Kardec aos espíritos para tentar entender o que agora no mundo espiritual, de que forma que isso é visto. E aí então quando nós, estudando essa realidade espiritual, falando então dos espíritos evoluídos, falando dos espíritos ainda não evoluídos, os espíritos ainda com valores inferiores, falando da nossa relação com os nossos semelhantes e também com os nossos irmãos inferiores, enfim, de que modo que os espíritos avaliam tudo isso. Mas começando por esse contexto histórico, como é que então, desde lá do passado, foi compreendido, ou foi aceita a ideia de que esses sacrifícios pudessem agradar a Deus? Dizem aqui os espíritos para nós. Primeiro porque não compreendia a Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito. Ou seja, o mundo material é muito mais poderoso do que o mundo espiritual naquela concepção do passado. Por isso então, lembrando, como eu falei para vocês, ao estudarmos aqui mesmo na Lei de Adoração, sobre a necessidade que nós temos de materializar a nossa fé. Hoje essa materialização, para muitas religiões, dizem respeito então aos cânticos, às danças, às gesticulações, aos objetos sagrados, aos ambientes religiosos, às preces, por exemplo, palavras que são ditas, posturas físicas, ajoelhar, deitar, levantar as mãos, enfim, vários tipos de comportamento que fazem com que nós materializemos a nossa fé, que nós então estimulemos os nossos sentidos básicos aqui do nosso corpo físico para vivenciarmos essa experiência interior, essa experiência espiritual. Mas conforme a gente vai voltando no passado, a gente vai percebendo que essa materialização da fé ela vai se tornando cada vez mais bruta, cada vez mais primitiva. E os sacrifícios de animais, de seres humanos, sejam eles voluntários, sejam eles coagidos ou obrigados a participarem desse tipo de ritual, isso era então uma necessidade também dessa materialização da fé. Então, desde os tempos mais antigos, o homem sempre procurou se relacionar de uma forma mais íntima com Deus. E aí então, de acordo com cada época, de acordo com cada cultura, com cada povo, eles buscavam então uma forma de ter essa relação, essa vivência religiosa, ou essa vivência espiritual, dessa forma mais intensa. Então hoje, por exemplo, quando nós nos sentamos à mesa para fazer uma prece, e todo mundo então segura as mãos, fecha os olhos e começa a fazer uma prece, é uma forma que nós estamos fazendo ali de viver aquela experiência com sensações físicas, porque eu estou segurando na mão do meu companheiro aqui do lado e sentindo então ali aquela energia circulando, essa é a ideia que nós temos, porque isso dá a impressão de que nós estamos potencializando o nosso pensamento. Até falamos sobre isso quando nós estudamos aqui no Livro dos Espíritos sobre a prece, quando nós falamos sobre os rituais de funerais, sobre as cerimônias, o Arnaldo até lembrou da ideia da vela, que a vela tem ali uma potência muito importante na concentração no momento da prece. Então, em cada época a gente vai percebendo que esses estímulos, quanto mais nós voltamos no passado,
mais primitivo ele é, exatamente porque mais primitiva é aquela cultura. Conforme a gente vai evoluindo e tornando ali o nosso entendimento mais racional e também mais espiritual, ou espiritualizado, nós percebemos também que essas práticas vão se modificando. Mas ainda não é uma unanimidade aqui no nosso mundo. Porque nós temos ainda aquelas comunidades ou aquelas culturas ainda um pouco mais atrasadas. Porque se nós ficamos então aterrorizados com essa ideia do sacrifício animal, nós podemos ficar aterrorizados, por exemplo, na relação dos homens com as mulheres, naquelas sociedades em que as mulheres são subjugadas. Nós podemos falar na relação social em que nós encontramos, grupos em sociedades que vivem de uma forma muito abastada, muito confortável, ao lado de pessoas que vivem ali na plena miséria. Então nós temos ali vários choques nos tempos atuais, mas nós vamos percebendo então que aquilo que era comum vai se tornando para nós uma aberração, algo que é anormal, algo que foge daquilo que é o normal. E a tendência é exatamente essa mudança ela vai acontecendo de uma forma gradual, fazendo com que nós vamos então nos depurando, vamos nos intelectualizando e vamos então transformando ou depurando cada vez mais os nossos valores. E, consequentemente, as nossas práticas também vão se transformando. Então, isso nos choca hoje? Sim, nos choca. Mas é algo natural? Sim, é algo natural dentro do grau de evolução de cada comunidade, de cada grupo. E continua aqui para nós. Entre os povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito. Eles se entregam aos instintos animais e por isso são geralmente cruéis, pois o senso moral ainda não se encontra desenvolvido. Então, nessa resposta que Kardec recebe, nós percebemos a naturalidade desse processo de transformação. Rituais primitivos dizem respeito a povos primitivos, que geralmente são cruéis porque não têm ainda senso moral desenvolvido. Como a natureza não dá saltos, isso vai se transformando. E é por isso, então, que o conhecimento da lei natural, que vem sendo difundida nas mais variadas épocas, nas mais variadas culturas, com os mais variados missionários, através dos mais variados missionários, vão trazendo para nós então esse esclarecimento. E esse esclarecimento é o que vai exatamente mudando o nosso comportamento. Diz aqui para nós ainda. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada teria muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiramente animais e mais tarde criaturas humanas, pois, segundo a sua falsa crença, pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. E dessa importância a gente pode incluir desde aquela ideia de pureza, por isso então mulheres virgens, por isso então crianças, animais que faziam parte da alimentação das pessoas. Então começou então a trazer, de acordo com o valor desses sacrifícios, a importância que eles então dedicam aos seus deuses. E continua. Na vida material, como geralmente a levais, se ofereceis um presente a alguém, escolheis sempre o de um valor tanto maior, quanto mais amizade e consideração quereis testemunhar à pessoa. O mesmo deviam fazer os homens ignorantes com relação a Deus. Olá, professor. Então, esse exemplo final que os Espíritos dão, nós já chegamos a falar sobre isso também, a respeito aqui nas próprias leis morais que nós estudamos, quando nós falamos sobre o valor das coisas. Quando nós estamos, ao mesmo tempo que nós estamos materializando a nossa fé na relação com Deus, nós estamos também materializando os nossos sentimentos na relação com os nossos semelhantes. Imagina, por exemplo, no Dia dos Namorados, o cidadão, em vez de dar um presente bonito para a namorada, ele só leva a garota para tomar um sorvete. Imagina o tamanho do bico que a cidadã vai fazer por ter recebido apenas essa consideração, ter tomado um sorvete.
A mesma coisa acontece no aniversário. Todo mundo dá aniversário. Nós começamos então a abrir, não importa quem deu. O que importa, o que deu. O que exatamente foi oferecido? Ah, eu ganhei um par de meias. Ah, eu ganhei um pacotinho de lápis de cor. Nossa, eu ganhei um brinquedo que tem pilha, lembra no passado? Quando a gente era criança, assim, os brinquedos mais interessantes eram aqueles que tinham pilha. Hoje os brinquedos têm que ser eletrônico, né? Ah, eu dei para o meu filho um carrinho. Poxa, mas eu queria um celular que custa 5.000. Então, da mesma forma, nós também valorizamos as nossas relações através desses objetos que nós trocamos. Pois é, ainda tem essa, né, Andréia? O pacote ainda faz a grande diferença. Arnaldo colocou, né, o interessante para mim, né, Levíticos, os sacrifícios, estavam relacionados a erros cometidos por ignorância da lei divina, ou não? Sim. Quer dizer, quanto menos os homens compreendiam, principalmente porque naquela época, Arnaldo, nós falamos dos sacrifícios relacionados a esses pecados que estavam vinculados aos 10 mandamentos que tinham acabado de ser recebidos. Então, matar, o cobiçar, o não respeitar Deus, né, e todas aquelas exigências que foram apresentadas naqueles textos, então todos esses pecados tinham então um valor importante exatamente por causa do ritual. Era como se o indivíduo tivesse que reconhecer a própria culpa para poder se redimir desse pecado através de um cerimonial, de um ritual que marcasse realmente aquela mudança, aquela transformação. Então, quer dizer, era necessário aquilo na época? Sim, era necessário. Tanto era necessário que acontecia de uma forma muito mais genérica do que nós imaginamos. Não era algo isolado. Como nós vimos, né, ali no caso dos hebreus, que seguiam essas orientações dos levíticos, nós tínhamos ali aquela ideia do pecado no monoteísmo. Mas nós vimos também nas outras culturas, em épocas diferentes, em épocas até ali próximas, né, apesar de termos ali 500 anos, 1000 anos, né, em outros povos, sacrifícios eram assim, por causa de medo, por agradecimento. E ali nós veremos um pouco mais abaixo, aqui nas questões de Kardec, que ele fala não apenas da prática, mas ele fala da intenção. A intenção de cada grupo na prática desses tipos de rituais. Continua aqui Kardec. Ele então desmembra essa questão 669 na questão A e B. Vamos a elas. Assim, os sacrifícios de animais teriam precedido os humanos? Não há dúvida quanto a isso. Então Kardec pergunta se primeiro vieram os animais, para depois então vir os seres humanos. Dá para a gente imaginar o processo. Imaginemos uma sociedade bastante primitiva. Já naquele período em que o homem era sedentário, em que ele estava estabelecido na terra, ele não era mais nômade naquela condição de coletores e caçadores da história, da pré-história, da história antiga, né? Mas ele já era ali um indivíduo estabelecido. Aí então ele começou a domesticar as plantas, como aconteceu com o trigo, como aconteceu com o arroz, como aconteceu com outros vegetais. E aí então ele tinha aquela ideia. Primeiro, os deuses da fertilidade. E aí então quando ele tinha uma colheita farta, o que ele fazia? Ele oferecia uma parte dessa colheita num ritual. Colocava ali num pequeno altar, ou então até mesmo praticava o holocausto, né, que era queimar essas plantas para que essa fumaça subisse aos céus. Mas aí então nós podemos imaginar que alguns desses rituais não foram suficientes. Então ele falou assim, bom, as plantas não deram certo, porque na verdade eles precisam de vida, porque a ideia da vida para uma planta não era bem compreendida. Até mesmo, a gente lembra que a alma dos animais ela foi compreendida muito tempo depois, né? Séculos e mais séculos e mais séculos depois. Mas aí então ele via aquele animal, ele achava que aquele animal era mais importante do que um pacote, por exemplo, né, um feixe de trigo. Sacrificou o animal. Mas aí então aconteceu alguma coisa que os animais já não eram mais suficientes. Aí eles começaram então a sacrificar humanos. Começaram então a fazer uma seleção. Quais eram os grupos mais favoráveis para esse tipo de prática? E aí então que eu comentei com vocês, né? Mulheres, crianças, até mesmo inimigos.
como nós vimos aqui em algumas práticas, escravos que eram sacrificados juntos. Enfim. Questão 669b. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade. Então, o sacrifício, crueldade. Antes de chegarmos aqui à resposta dos espíritos, nós lembramos que naquele artigo que falava dos oito casos descobertos de sacrifícios, tinha uma conotação religiosa. Por que conotação religiosa? Porque os vestígios, né, os corpos que foram encontrados, eles tinham ali uma característica ritualística. Então eram adornados, estavam próximos de altares. Então percebia que não era simplesmente uma execução. Era algo relacionado a essa questão da espiritualidade que se encontrava ainda num estado primitivo, num estágio primitivo. Então Kardec pergunta, segundo essa explicação, os sacrifícios humanos que vieram depois dos animais não se originaram de um sentimento de crueldade? A resposta não, mas de uma falsa concepção do que seria agradável a Deus. Vede Abraão. Lembra da história de Abraão? Quando então Deus falou para ele que ele tinha que sacrificar o filho dele, e ele levou o filho até o alto de um pequeno morro que tinha ali perto, amarrou o filho, pegou a faca, quando ele ia matar, Deus disse, não precisa mais, você já provou a sua fé. Então ele coloca, vede Abraão. Com o tempo, os homens passaram a cometer abusos, imolando os inimigos, até mesmo os inimigos pessoais. De resto, Deus jamais exigiu sacrifícios, nem de animais, nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. E aí quando ele fala sobre essa questão que Deus jamais exigiu sacrifícios, a gente lembra que as questões que Kardec apresenta estão relacionadas com essa ideia do sacrifício dos animais, das guerras religiosas, e nós podemos estender um pouco mais dos sacrifícios que os próprios indivíduos praticavam individualmente para se relacionarem com Deus. É aquele caso que a gente falou, né, da autoimolação, daquelas promessas que trazem sacrifícios físicos, sacrifícios materiais. Então Deus jamais exigiu isso. Mas esse tipo de oferendas, se nós podemos chamar assim, sempre fizeram parte da história do desenvolvimento da espiritualidade do ser humano. Continuando para nós aqui. Questão 670. Poderiam os sacrifícios humanos realizados com intenções piedosas ter algumas vezes agradado a Deus? Então aqui não era simplesmente, por exemplo, com intenções piedosas. Vamos imaginar que alguém muito doente, alguém que precisa muito de ajuda, nada mais pode ajudar, então eu vou fazer um ritual, sacrificando então ali aquele indivíduo, geralmente os governantes, né, pessoas importantes que passavam por isso. Então ele se encontrava ali muito doente, aí o sacerdote disse, vamos sacrificar aquelas crianças, vamos sacrificar aquelas mulheres, para que os deuses atendam ao nosso soberano. É uma forma de piedade, por mais absurda que possa parecer. Mas mais uma vez é importante nós voltarmos no tempo, contextualizarmos aquela realidade para entendermos por que as coisas aconteciam assim. Se nós fizermos o julgamento a partir do nosso ponto de vista atual, nós cairemos inevitavelmente num grande equívoco. André colocou, né, mas isso devia ser muito complicado, pois se um sacerdote dizia que tinha recebido o pedido de Deus, as pessoas acreditavam e matavam, sim. Tanto era assim, André, que na escala social das sociedades antigas, nós lembramos que eram os soberanos, ao lado, numa escala um pouco menor, nós tínhamos o clero ou os sacerdotes, e nós falamos isso desde aqueles grupos mais antigos, porque quanto mais antigo o grupo era, a sociedade era, mais mística ela era também. E esse misticismo fazia então com que os sacerdotes fossem ali os grandes portadores dos mistérios do mundo espiritual.
E depois abaixo deles, nós tínhamos então ali os nobres, os guerreiros, e depois embaixo tinha o povão. Então os sacerdotes, ali os representantes das diversas religiões, sempre estiveram lado a lado com os grandes, com os líderes. Por mais equivocado que eles estivessem, mas eles tinham uma posição especial. Tanto é assim que na Idade Média, como eu comentei com vocês, soldados e religiosos eram ali as grandes ambições das famílias dos nobres. E obrigavam seus filhos a serem soldados, ou obrigavam seus filhos a serem religiosos, homens e mulheres, para terem um status perante a sociedade. Hermes lembrou aqui que o deus Baal sacrificavam pessoas, sim, vários deuses. Nós vemos no início alguns artigos falando sobre essas práticas, né? Então aqui Kardec perguntou, esse tipo de sacrifício humano, com intenção piedosa, poderia ter agradado a Deus? Não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, podiam crer que faziam um ato louvável ao imolar um de seus semelhantes. Nesse caso, Deus atentaria para o pensamento e não para o fato. Os homens, ao se melhorarem, deviam reconhecer o erro e reprovar esses sacrifícios, que não mais seriam admissíveis para espíritos esclarecidos. Eu digo esclarecidos porque os espíritos estavam então envolvidos pelo véu material, mas pelo sacrifício poderiam ter uma percepção de uma origem e sua finalidade, sua origem e sua finalidade. Muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam e só o praticavam para satisfazer suas paixões. Aqui nesse caso, satisfazer as paixões, nós falamos realmente do homem ali, do egoísmo humano, muito presente ainda, né? Mas ele já tinha uma compreensão do que era errado. Questão 671. O que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminar o mais possível os que não partilham de suas crenças, com o fim de agradar a Deus, não teriam a mesma origem dos que antigamente provocavam sacrifícios humanos? Lembrando que essa questão de Kardec veio no século XIX, era um contexto diferente, né, do que nós tínhamos, do que nós temos na atualidade, onde nós temos, né, a jihad, né, que é a guerra santa, que é o mais próximo que nós temos hoje da guerra religiosa, pelo menos a guerra bélica. Então, na jihad, por exemplo, a ideia de combater os infiéis, e então aqueles que são os extremistas islâmicos, terroristas, acabam provocando todo esse medo, todo esse temor. Mas no passado, Kardec, quando trouxe essa questão das guerras santas, certamente ele se referia às cruzadas, que começaram ali no século IX, século X. Nós tivemos pelo menos 8 grandes cruzadas, né, com tomada de Jerusalém. Isso já virou histórias de filmes, livros já foram escritos sobre isso. Então essas guerras de um povo exterminando, né, os templários, por exemplo, né, fizeram parte desse grupo. Então, história dos templários, histórias dos cruzados, histórias das cruzadas. Quando nós... É que o nosso ponto de vista a respeito das guerras santas, ele tem uma visão ocidental, escrita, obviamente, aqui pelos europeus. Mas, por exemplo, lá no povo árabe, que também tem ali a sua história, o que será que eles contam a respeito da Guerra Santa? Quem eram os mocinhos, quem eram os vilões? Então, como eu sempre falo para vocês, né, aquele ditado, né, que a história sempre é escrita por quem venceu a guerra. Então, assim, o vencedor sempre vai colocar aquele outro como sendo ali o grande vilão. Mas aquele que venceu é realmente o justo ou era o mais poderoso? Então, no caso das cruzadas, nós temos ali duas perspectivas. A dos europeus, que eram os cristãos, e a dos árabes, que eram os muçulmanos. E ali então quantas e quantas pessoas, quantos milhares, se não milhões de pessoas foram exterminadas durante essas guerras santas. Então, como é colocado para nós, aqui por Kardec, né? O que devemos pensar dessas guerras santas? Respondem os espíritos. Esses povos
são impulsionados pelos maus espíritos. Fazendo a guerra aos seus semelhantes, vão contra Deus, que manda o homem amar ao próximo como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram o mesmo Deus, quer sobre este ou sob aquele nome. Como promover uma guerra de exterminação, porque a religião de um outro é diferente ou não atingiu ainda o progresso religioso dos povos esclarecidos? Os povos são excusáveis por não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus, e fora por ele enviado, sobretudo quando não o viram e não testemunharam seus atos. Falando aqui de Jesus, né? E como quereis que eles creiam nessa palavra de paz, quando os procurais de espada em punho? Eles devem esclarecer-se e devemos procurar fazê-los conhecer a sua doutrina pela persuasão e a doçura, e não pela força e o sangue. A maioria de vós não acreditais nas vossas comunicações com certos mortais. Por que quereis, então, que os estranhos acreditem nas vossas palavras, quando os vossos atos desmentem a doutrina que pregais? Então, na verdade, nós temos ali um choque, não apenas de cultura, mas de nível evolutivo, que vai então trazer essa dificuldade de entendimento entre todos nós, sendo que o objetivo acaba sendo o mesmo, porque Deus disse que nós temos que combater os infiéis. E os infiéis estão dizendo que os outros são equivocados e eles então são os infiéis. E nesse debate todo a gente nunca consegue chegar àquele consenso enquanto não tivermos o entendimento devido. Questão 672. Temos apenas mais duas questõezinhas aqui para fechar. A oferenda dos frutos da terra teria mais mérito aos olhos de Deus que o sacrifício de animais? Já vos respondi ao dizer que Deus julgaria a intenção e que o fato em si teria pouca importância para ele. Seria evidentemente mais agradável a Deus a oferenda de frutos da terra que a de sangue das vítimas. Como vos dissemos e repetimos sempre, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que pudesseis fazer. Repito que a intenção é tudo, e o fato, nada. Então, nesse caso, nós temos aqui, o que vale é a intenção. Então, nós podemos, por exemplo, alguém que faz uma oferenda de frutos, mas de uma forma superficial, e aquele que faz um sacrifício de animal, que faz com sinceridade. Então, por mais primitivo que seja com mais primitiva que seja a sua conduta, a sua sinceridade é muito mais intensa do que aquele que faz por superficialidade. Então é sempre importante a gente perceber nisso, como Deus nos analisa, nos julga pelas nossas intenções. Se as nossas intenções são verdadeiras, mas o comportamento é equivocado, basta nós nos educarmos. Agora, se as minhas intenções são falsas, aí então o trabalho é muito mais profundo. Porque ainda é o primitivismo que existe dentro de nós, e não a ignorância. Primitivismo dos valores. E finalizando, Kardec coloca, questão 673. Não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao amparo dos que não têm sequer o necessário? E nesse caso, o sacrifício dos animais, realizado com uma finalidade útil, não seria mais meritório que o sacrifício abusivo, que não servia para nada, ou não aproveitaria senão aos que de nada precisavam? Não haveria algo de realmente piedoso em se consagrar aos pobres as primícias dos bens da terra que Deus nos concede? Resposta: Deus abençoa sempre os que praticam o bem. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de homenageá-lo. Já vos disse por isso mesmo que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para vossas preces, pois há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente. O homem que se prende à exterioridade e não ao coração é um espírito de vista estreita. Julgai se Deus deve importar-se mais com a forma do que com o fundo. Então, na verdade, Kardec fez uma pergunta aqui mais de
para poder concluir a ideia, né, porque a resposta já é muito clara. O sacrifício que nós fazemos em benefício do próximo, o sacrifício de nós mesmos em benefício do próximo, é o melhor sacrifício que possa ter, que pode ter. E o sacrifício que nós fazemos, né, no caso de oferendas, que sejam elas quais forem, com a intenção de auxiliar o próximo, também tem o seu mérito. Então, na verdade, nós vemos ali uma evolução nesse processo, né? Começando, por exemplo, o sacrifício pelo medo, o sacrifício pelo interesse próprio, depois o sacrifício pelo próximo, o sacrifício de vegetais, o sacrifício de animais, o sacrifício humano e o sacrifício de nós mesmos. Então são processos de evolução que todos os grupos, todos os espíritos vão vivenciar, cada um no seu próprio tempo. E aí, como nós falamos no pensamento coletivo, nós dizemos então que cada sociedade tem o seu tempo para se transformar. E há necessidade, quanto mais esclarecidos nós somos, maior deve ser a nossa dedicação nesse processo de crescimento espiritual. Então, pessoal, fechar aqui. Pois é, por isso que é o último, né, Hermes? Por isso que é sempre o processo mais difícil, porque ele é sempre aquele que atinge os valores mais nobres, mais elevados. Então, meus amigos, fechando por aqui esse nosso encontro de hoje, os sacrifícios, né? Os sacrifícios é o tema do nosso estudo. Fizemos aqui, então, um apanhado geral sobre esse comportamento do ser humano, né, durante ali várias fases da história. Vimos ali também a nossa legislação que vai se modificando. Então, no passado, por exemplo, nos Levíticos que nós lemos, em Deuteronômio, eram leis que Moisés estava implementando para aquele povo, incentivando o sacrifício para a forma de perdoar os pecados. Depois aqui, conforme a gente vai evoluindo, a nossa legislação também vai se transformando. E agora então nós começamos a entrar, muito mais do que a lei terrena, começamos a entrar agora na lei natural. E aí então precisa de nós ali uma compreensão muito mais elevada, muito mais profunda. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, nós concluímos então o capítulo número 2, lei de adoração. Estudamos, né, a finalidade da adoração, a adoração exterior, que é exatamente essa prática do sacrifício, também se encaixa nesse ponto, a vida contemplativa, falamos sobre isso também, a prece, o politeísmo e agora os sacrifícios. E próximo capítulo, capítulo 3, a lei do trabalho, nós vamos então